Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma tarde ensolarada no centro da cidade. As ruas estavam movimentadas, carros buzinando e transeuntes lotavam as calçadas. O sargento Davis, um policial zeloso, mas muitas vezes impulsivo, patrulhava sua área, sempre atento a comportamentos suspeitos. Ao atravessar a avenida principal, notou um senhor idoso, vestindo um casaco elegante, porém ligeiramente amassado, atravessando a rua com passos lentos, porém firmes. Para Davis, esse simples atraso no sinal de pedestres era suspeito. Ele fez sinal para o homem parar. "Senhor, o senhor não pode atravessar assim", disse Davis com a voz firme e autoritária. O homem ergueu o olhar calmamente. Suas feições, marcadas pela idade e pela sabedoria, não revelavam medo ou agitação. Mas Davis, determinado a demonstrar sua autoridade, persistiu. "Você tem que vir comigo, você não está seguindo as regras." Relutantemente, o homem obedeceu. Na calçada, Davis começou a interrogá-lo em tom de reprovação, elevando a voz e apontando os dedos acusadores. Os transeuntes se viraram para observar a cena. Um velho respeitoso, mas silencioso, sendo humilhado por um policial impaciente. O homem mais velho, no entanto, não demonstrou nenhum sinal de raiva. Esperou pacientemente, quase como se soubesse de algo que Davis desconhecia. O que o policial não sabia era que o homem que ele estava humilhando naquele momento não era outro senão o juiz Marcus Hamilton, um membro influente da Suprema Corte dos Estados Unidos, um homem cujo nome inspirava respeito e obediência nos corredores do poder, e cuja sabedoria e estatura eram lendárias. O sargento Davis estava prestes a descobrir, da maneira mais humilhante para ele, que as aparências muitas vezes enganam. E que todo ato de arrogância pode ter consequências indesejadas. O sargento Davis não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Depois de humilhar o idoso diante de vários transeuntes, sentiu-se orgulhoso de si mesmo, certo de ter cumprido a lei. No entanto, algo no olhar calmo e sereno do homem o enervou. "É melhor você me lembrar disso na próxima vez que quiser fazer cumprir a lei", disse o homem com uma voz profunda, mas gentil. Davis franziu a testa, irritado com o tom condescendente. "Quem é você para falar comigo desse jeito?", ele disse com raiva. O homem sorriu levemente e respondeu simplesmente: "Sou juiz da Suprema Corte." Davis caiu na gargalhada, pensando que era uma piada de mau gosto. Mas os transeuntes, agora intrigados, cochichavam entre si, alguns lançando olhares de admiração para o idoso. "Você está tirando sarro de mim", Davis gritou com o rosto vermelho de raiva. O juiz Hamilton permaneceu impassível e disse calmamente: "Garanto que não estou brincando. E acredite, o que você acabou de fazer terá consequências." Naquele momento, Davis sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele acabará de humilhar publicamente um homem cujo poder e influência excediam em muito tudo o que ele poderia ter imaginado. E o que parecia um simples incidente rapidamente se transformaria em uma lição que ele não esqueceria tão cedo. O juiz retomou sua caminhada, lentamente e sem pressa, deixando Davis paralisado, envergonhado e tomado pelo pânico interno. Na manhã seguinte, o sargento Davis chegou à delegacia sentindo-se inquieto. O incidente com o idoso, o juiz Hamilton, não parava de rondar sua mente. Cada detalhe, cada olhar que recebia dos transeuntes, o deixava cada vez mais nervoso. Assim que ele passou pelas portas da delegacia, o capitão Reynolds o chamou em seu escritório. "Davis, sente-se", disse o capitão gravemente. O coração do sargento batia forte. Ele tinha um mau pressentimento sobre isso. "Você ouviu sobre o incidente de ontem com o velho na Quinta Avenida?", Reynolds perguntou calmamente. Davis engoliu em seco, incapaz de encarar o capitão. "É sim, bem, era só uma situação normal", ele tentou se justificar. "Normal?", repetiu Reynolds franzindo a testa. "Normal, humilhar um idoso na frente de todo mundo, sem motivo aparente? Você sabe quem era aquele homem, não sabe?" O sargento sentiu o estômago se contrair. Ele balançou a cabeça, incapaz de falar. "Era o juiz Marcus Hamilton, um membro da Suprema Corte", continuou o capitão. "E ele já apresentou uma queixa formal contra você." Davis empalideceu. A gravidade da situação o atingiu como um raio. "Isso poderia levar a sanções severas, até mesmo a suspensão", acrescentou Reynolds. "Vocês não têm ideia das repercussões se esse assunto se tornasse público." O sargento sentou-se pesadamente, com vergonha e medo se misturando em sua mente. Percebeu então que a simples arrogância e o excesso de zelo haviam desencadeado uma tempestade que ameaçava arruinar sua carreira. Enquanto isso, no tribunal, o juiz Hamilton calmamente preparou sua queixa cuidadosamente.
Cada palavra que ele escreveu foi precisa, ponderada e carregava consigo o eco da justiça. Ele sabia que não se tratava apenas de uma questão de respeito pessoal, mas de uma lição necessária para mostrar que nenhum ato de humilhação era tolerável, mesmo para um policial. Davis ainda não sabia, mas sua vida havia mudado. O jogo não havia acabado, e o juiz Hamilton estava pronto para fazê-lo pagar o preço por sua arrogância. O sargento Davis não pregou os olhos a noite toda. Cada vez que fechava os olhos, via novamente o rosto calmo e severo do juiz Hamilton. Só de lembrar suas palavras precisas e seu tom sério o deixava nervoso. De manhã, o telefone da delegacia começou a tocar sem parar. O capitão Reynolds entrou na sala e anunciou: Davis, houve queixas formais. A corregedoria abrirá uma investigação sobre o seu comportamento. E já aviso, o juiz Hamilton está supervisionando pessoalmente este caso. O sargento sentiu o coração disparar. Ele já havia considerado multas ou advertências, mas uma investigação formal significava que sua carreira estava em risco. Logo depois, os primeiros rumores começaram a circular na mídia local. Testemunhas tiraram fotos e filmaram o incidente. A cena do policial humilhando um idoso elegante e digno rapidamente se espalhou nas redes sociais. A indignação pública começou a crescer. Isso é um escândalo, murmurou Davis examinando as mensagens online. Como um policial pode agir assim? Humilhar um idoso? Impensável. Ele rapidamente percebeu que o caso havia ultrapassado os limites da delegacia. Seus superiores agora o olhavam com desconfiança, colegas cochichavam pelas costas e os advogados do juiz Hamilton preparavam meticulosamente sua estratégia. Foi nesse preciso momento que Davis recebeu uma ligação do capitão Reynolds. Você foi convocado para a corregedoria esta tarde. Prepare-se para explicar tudo. E Davis, pense bem nas suas respostas. A menor inconsistência pode lhe custar caro. O sargento sentiu o pânico crescer. Percebeu que a humilhação que infligiu ao juiz Hamilton era apenas o começo da sua própria humilhação. E ao deixar a delegacia, sabia que sua vida profissional nunca mais seria a mesma. Enquanto isso, o juiz Hamilton, na tranquilidade de seu gabinete, sabia exatamente quanta influência usar para lembrar Davis de que a arrogância tem um preço. Cada movimento do policial agora seria vigiado, e cada erro seria amplificado. A tarde chegou, e o sargento Davis entrou na corregedoria com um nó no estômago. As paredes brancas, as luzes fortes e o silêncio pesado acentuavam seu nervosismo. 3 policiais o aguardavam com pastas em mãos, seus olhares perscrutando cada movimento do policial. Sente-se, sargento Davis, disse um dos policiais em tom frio e profissional. Vamos rever o incidente da Quinta Avenida. O senhor tem o direito de se explicar. Davis respirou fundo e tentou organizar seus pensamentos. Eu só pensei que estava cumprindo a lei. Ele começou sem jeito. Fazer cumprir a lei humilhando um cidadão idoso na frente de todos, interrompeu o outro policial. Você entende a gravidade das suas ações? Davis sentiu as mãos suarem. Gaguejou, incapaz de encontrar as palavras certas. Cada frase parecia piorar sua situação. O juiz Marcus Hamilton apresentou pessoalmente uma queixa, continuou o policial. Ele não aceita desculpas e insistiu que esta investigação fosse conduzida minuciosamente. Naquele momento, um dos policiais colocou uma foto sobre a mesa. O vídeo, gravado por um transeunte, mostrava Davis apontando para o juiz, gritando e o humilhando diante da multidão. A evidência era clara, inequívoca e inegável. Veja bem, Sargento Davis, disse o oficial superior calmamente. Isso não é apenas um simples mal-entendido. Seu comportamento foi pouco profissional e inaceitável. Davis sentiu as bochechas corarem. Ele pensou que seria apenas um aviso, talvez um chamado para acordar. Mas a realidade era muito mais dura. Sua carreira, sua reputação e sua credibilidade estavam agora em jogo. Você será temporariamente suspenso, anunciou o policial responsável. E saiba que o juiz Hamilton está monitorando pessoalmente cada passo deste caso. Cada passo em falso que você der pode ser fatal para o seu futuro. Davis deixou o tribunal com o coração pesado e a cabeça cheia de arrependimento. Sabia que havia acabado de cruzar um caminho sem volta. A humilhação que infligira ao juiz estava prestes a sair pela culatra, e ele teria que aprender da maneira mais difícil que arrogância e imprudência sempre têm um preço. No dia seguinte, Davis recebeu a notificação oficial. Estava suspenso sem vencimentos, aguardando a conclusão da investigação. A notícia se espalhou rapidamente pela delegacia. Colegas que antes o cumprimentavam com respeito agora o evitavam, cochichando pelas costas. Sozinho em seu pequeno apartamento, Davis sentou-se pesadamente no sofá. O vídeo do incidente se repetia em sua mente.
Cada gesto, cada palavra que ele havia dito agora parecia grotesco e humilhante. Como pude ser tão estúpido? Ele murmurou para si mesmo. Ele pensou em sua carreira nos anos passados patrulhando as ruas, aplicando a lei, e agora tudo parecia ameaçado por um simples erro de julgamento. O juiz Hamilton, calmo e implacável, tornará-se o símbolo de sua queda iminente. A imprensa local começou a publicar artigos detalhados sobre o incidente, com manchetes como "Policial humilha idoso", um exemplo de zelo descabido. As mídias sociais ficaram agitadas e Davis, sem querer, se tornou alvo de duras críticas. Preciso encontrar um jeito de me redimir, pensou ele. Mas como me redimir da humilhação pública diante de um homem como o juiz Hamilton? Enquanto isso, o juiz Hamilton não deixou nada ao acaso. Ele sabia que a suspensão por si só não seria suficiente para ensinar a lição a Davis. Cada movimento do policial estava sendo observado, cada ação ponderada. O homem que havia sido humilhado não havia esquecido, e pretendia garantir que a justiça fosse feita de forma exemplar, mas justa. Davis percebeu então que sua vida profissional nunca mais seria a mesma. A suspensão era apenas o começo do que ele teria que enfrentar. Não apenas o processo disciplinar, mas também sua própria consciência, que agora o atormentava a todo momento. A suspensão de Davis durou alguns dias, mas cada momento longe da delegacia parecia uma eternidade. O sargento, consumido pela culpa e pelo medo, decidiu que precisava fazer algo para reparar, ou pelo menos mitigar, os danos que havia causado. Ele marcou uma reunião com o juiz Hamilton, na esperança de que um pedido sincero de desculpas pudesse amenizar a situação. No dia da reunião, chegou cedo, trajando seu uniforme impecável, com o coração aos pulos. "Bom dia, meritíssimo", começou ele, com a voz trêmula. Eu quero me desculpar pelo meu comportamento. Eu nunca deveria ter." Mas antes que ele pudesse terminar, o juiz Hamilton calmamente levantou a mão. "Sargento Davis", disse ele calmamente, "entendo que o senhor esteja tentando consertar seus erros. Mas só desculpas nem sempre bastam. Responsabilização envolve mais do que palavras." Davis sentiu a esperança se esvair. Imaginava que um simples pedido de desculpas poderia amenizar o choque do incidente. Mas o juiz, com sua calma e autoridade naturais, não deixou espaço para atalhos. "Estou disposto a ouvir o que você propõe para reparar o dano que causou", continuou Hamilton. "Mas saiba que qualquer gesto deve ser atencioso e sincero." Davis, envergonhado e despreparado, gaguejou algumas ideias confusas. Organizar um serviço comunitário? Participar de workshops sobre respeito e ética? Mas tudo isso parecia trivial em comparação com a escala da humilhação pública. O juiz Hamilton assentiu lentamente, ponderando cada palavra. "Isto não é só para mim, sargento. É para mostrar que a autoridade deve ser sempre exercida com respeito e discernimento. O senhor precisa aprender isso antes de poder retornar ao serviço." Davis saiu da reunião sentindo uma mistura de humilhação e determinação. Ele entendeu que para recuperar um mínimo de credibilidade, teria que se transformar não apenas como policial, mas também como uma pessoa consciente de suas limitações e responsabilidades. Após o encontro com o juiz Hamilton, Davis sabia que precisava agir. Mas não se tratava apenas de pedir desculpas, ele precisava demonstrar, por meio de suas ações, que havia aprendido a lição. O sargento começou participando de programas comunitários organizados pela delegacia. Ele passava horas ajudando idosos a atravessar a rua, ministrando workshops sobre respeito à autoridade e aos cidadãos e ouvindo histórias de moradores do bairro. Cada interação o lembrava de seus erros passados e da necessidade de humildade. No entanto, o caminho para a redenção não foi nada fácil. Alguns colegas continuaram a criticá-lo, relembrando constantemente o incidente com o juiz Hamilton. A mídia, por sua vez, publicava regularmente artigos sobre seu esforço para se redimir, alguns céticos, outros sarcásticos. Certa tarde, enquanto liderava um grupo de jovens em uma oficina de prevenção, Davis recebeu uma ligação inesperada. "Sargento Davis? Aqui é o juiz Hamilton. Gostaria de falar com o senhor novamente." O coração de Davis disparou. Seria mais uma acusação? Ou uma chance de mostrar que ele realmente havia mudado? Durante a reunião, o juiz revisou as anotações e relatórios de Davis sobre seus esforços. "Vejo que você começou a entender o que significa exercer autoridade com respeito", disse Hamilton comedidamente. "Suas ações demonstram disposição para mudar, mas ainda há um longo caminho a percorrer." Davis sentiu um peso ser tirado dos ombros. Não era uma aprovação completa, mas era um sinal. Ele ainda poderia recuperar sua dignidade e reconstruir sua carreira, desde que permanecesse sincero e determinado.
O sargento saiu da reunião com uma mistura de alívio e determinação. Ele entendia que a redenção não era um evento único, mas um processo contínuo. E pela primeira vez desde o incidente, sentiu que tinha a chance de corrigir seus erros. Algumas semanas após iniciar seus esforços de redenção, Davis estava imerso na rotina da comunidade quando uma situação inesperada surgiu. Uma briga eclodiu em um bairro próximo. Um idoso confuso e perdido havia sido abordado por alguns jovens locais. Os vizinhos chamaram a polícia. Davis foi enviado ao local. Seu coração batia acelerado, mas desta vez ele se obrigou a manter a calma. Sabia que cada gesto contaria e que seu comportamento seria examinado, não apenas por seus superiores, mas também pelo juiz Hamilton, que continuava monitorando suas ações à distância. Ao chegar, Davis notou que o idoso tremia e parecia em pânico. Os jovens gritavam e gesticulavam prontos para atacar. O sargento respirou fundo e dirigiu-se a eles com firmeza, mas sem agressividade. E calma. Todo mundo precisa se acalmar agora. Estou aqui para ajudar. Pela primeira vez, Davis conseguiu lidar com uma situação tensa sem recorrer à intimidação ou humilhação. Ele conduziu o homem mais velho para um canto, conversou com os mais jovens com paciência e respeito e conseguiu apaziguar o conflito. Os vizinhos e colegas presentes ficaram impressionados com sua compostura e restauraram sua dignidade. Mais tarde, ao registrar o incidente no boletim de ocorrência, Davis sentiu um leve sorriso. Acabará de provar a si mesmo e aos outros que era capaz de aplicar as lições aprendidas. O juiz Hamilton, ciente do incidente, anotou mentalmente o progresso do sargento. Davis entendeu que não era um caminho fácil. Cada nova situação seria um teste de sua paciência e respeito pelos outros. Mas agora ele sabia que poderia enfrentar esses desafios com integridade, mesmo que a lembrança de seus erros passados permanecesse gravada em sua mente para sempre. Alguns meses depois, um evento público foi realizado para celebrar o trabalho das autoridades policiais na comunidade. Davis foi convidado, ainda sob vigilância discreta, e sabia que sua presença seria observada de perto. O juiz Hamilton, sentado entre os convidados de honra, não perdia a oportunidade de observar o comportamento de Davis. O respeitado senhor queria ter certeza de que o sargento realmente havia aprendido a lição. A autoridade deve ser exercida com dignidade e humildade. Durante a cerimônia, ocorreu um pequeno incidente. Um jovem agitado e imprudente acidentalmente esbarrou em uma criança que chorava. Os policiais ao redor começaram a reagir rapidamente, mas Davis interveio primeiro. Em vez de gritar ou apontar, ele caminhou calmamente até o jovem e falou com ele pacientemente. Ei, calma. O que você fez não foi certo, mas quero que entenda a situação. Mostre que você consegue consertar o seu erro. O jovem, surpreso com a atitude respeitosa, mas firme, de Davis, imediatamente se desculpou e ajudou a criança. Os espectadores aplaudiram em silêncio, impressionados com o controle e a maturidade do sargento. O juiz Hamilton observava em silêncio, com um leve sorriso nos lábios. Sabia que Davis havia mudado, não agia mais por impulso ou arrogância, mas por compreensão e responsabilidade. O homem que havia sido humilhado por Davis meses antes agora via a transformação completa de um policial disposto a assumir seus erros e agir com integridade. No final da cerimônia, Hamilton fez um gesto inesperado, aproximou-se de Davis e disse calmamente mas gravemente. Você aprendeu muito, sargento. Nunca se esqueça de que respeito e humildade são as verdadeiras marcas de um líder. Davis sentiu um peso ser tirado dos ombros. Pela primeira vez desde o incidente, sentiu como se sua redenção fosse real e que o juiz lhe havia confiado mesmo que parcialmente. Poucas semanas após a cerimônia pública, a investigação interna sobre Davis foi concluída. Superiores e agentes de corregedoria reconheceram os esforços contínuos do sargento, sua participação em programas comunitários, sua paciência crescente nas intervenções e seu desejo sincero de corrigir seus erros. O capitão Reynolds chamou Davis ao seu escritório. Sargento, disse ele, sua suspensão foi suspensa. Analisamos seu progresso e está claro que você aprendeu com seus erros. Você retornará ao serviço amanhã. Davis sentiu uma onda de alívio, mas também de gratidão e respeito pelo caminho que havia trilhado. Ele sabia que sua redenção não era apenas para sua carreira, mas mais importante para sua consciência e para aqueles que ele havia afetado. No dia seguinte, de volta ao uniforme, encontrou-se com os colegas. Alguns ainda o olhavam com ceticismo, mas a maioria reconheceu a mudança. Davis concentrou-se no trabalho, guiado pelas lições que aprenderá, paciência, respeito e humildade. Poucos dias depois, ele recebeu uma mensagem inesperada do juiz Hamilton.
Sargento Davis, continue com o bom trabalho. O Senhor mostrou que mesmo depois de um erro grave, a vontade de mudar pode transformar um homem. Essas palavras ressoaram profundamente dentro dele. Davis compreendeu que a autoridade não era apenas um poder a ser exercido, mas uma responsabilidade a ser honrada. A humilhação do passado não era mais um fardo, mas uma lição que moldara o homem que ele se tornará. Caminhando pelas ruas que conhecia tão bem, o sargento sorria interiormente. Ele não apenas havia recuperado sua carreira, mas também encontrado uma nova dignidade e respeito, tanto por si mesmo quanto pelos outros. E em um canto tranquilo de sua mente, o rosto calmo do juiz Hamilton permanecia um lembrete constante. A verdadeira autoridade é medida pela forma como alguém trata os outros.